Olá pessoal, estamos de volta com o nosso assunto que são as equações exponenciais. Então na última aula nós vimos como resolver uma equação bem simples, daquela do tipo a elevado a x igual a elevado a y, em que é uma igualdade apenas de dois números na forma de potência com bases iguais. A gente viu que a gente pode cancelar as bases e afirmar que os expoentes também são iguais, certo? Agora, nós trazemos aqui um exemplo diferente um pouco, porque ele é mais complexo, ele traz aqui a gente vai ter que usar outros recursos matemáticos para calcular. Aqui, por exemplo, obtenha o conjunto de solução desta equação aqui, ó. 3 elevado a x mais 2 mais 3 elevado a x menos 1 igual a 84. Você diz, professor, em que esta equação é diferente da outra? Primeiro, ele tem uma soma no primeiro membro, tá vendo? Uma soma em duas parcelas e depois diz que é igual a um terceiro número no segundo membro. Então, veja, aqui então eu tenho uma parcela mais parcela, depois um outro número. Quando isso acontece, não são apenas dois números, um do lado, outro do outro, que a gente pode cancelar, como viu no exemplo anterior. Neste caso, a gente tem que usar outros recursos. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, note que o elemento que tem o x no expoente, tá vendo? Todos são iguais, é só o número 3, ó, 3, a base 3 com o expoente x. Esse x pode estar somado, pode estar subtraído, aqui eu tenho uma soma, aqui eu tenho uma subtração, pode estar também elevado a um expoente diferente, certo? Mas o fato é que tem x somado e x subtraído, só tem esse termo. O que a gente vai fazer? Então o nosso objetivo é isolar esse termo de maneira que eles fiquem iguais. Como é que eu faço isso, professor? Bom, primeiro, observe. Isso aqui, quando tem uma potência que o expoente somou, aí você deve lembrar da primeira propriedade. A primeira propriedade diz o quê? Que quando a gente tem potências de bases iguais, para multiplicar, a gente repete a base e soma os expoentes. Então aqui alguém repetiu essa base e somou esse expoente, concorda? X somado com 2, então foi uma soma. E a propriedade 2 diz que quando a gente tem uma para dividir, aí a gente sabe que repete a base e subtrai os expoentes. Novamente, você está vendo que alguém repetiu essa base e diminuiu o expoente, né? X menos 1. Concorda que subtraiu? Então, se aqui somou os expoentes e aqui subtraiu os expoentes, então aqui claramente era uma multiplicação e aqui era uma divisão. Nós só vamos reescrever essa equação para como ela supostamente era antes. Ela era assim, ó. 3 elevado a x mais 2, não, melhor, x mais 2, então, era uma multiplicação, vezes um outro 3 elevado a 2, ou seja, um 3 para esse x vezes um 3 para o 2. Se voltar, vai repetir a base e vai somar o expoente, vai ficar como estava antes, tá? Mais, e aqui como era? Era um 3 também elevado a um x, dividido, né, porque está subtraindo o expoente, dividido por outro 3 elevado a 1. Esse dividido, gente, eu poderia colocar os dois sinaizinhos aqui, mas eu vou colocar na forma de fração para ficar mais conveniente para mim. Dividido, isso aqui é a divisão, tá? Por um outro 3 elevado a 1. Professor, bota expoente aqui, o sinal no expoente? Não, porque quando eu faço uma divisão, eu estou considerando uma subtração de expoente, tá, gente? Igual a 84, como era o segundo membro. Joinha? Muito bem. Agora, gente, ó, eu vou indicar aqui do lado, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui do lado uma indicação. Que indicação é essa aqui, professor? Veja que o termo que está com x é só o 3. Não tem outro número. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, esse 3 elevado a x, eu vou substituir por uma outra letra aqui que seja conveniente para mim, certo? Eu vou chamar de A. Chamar de A. Ó, 3 elevado a x. Todo o termo, não é só o x não, tá, gente? Esse termo aqui, ó, 3, a potência, vai ser uma letra A. É só um auxílio para eu poder fazer o cálculo no outro lado, tá bom? Então, vou substituir, vou copiar essa equação. E no lugar do 3 elevado a x, eu vou escrever a letra A, como a gente já está vendo. Então, fica assim, ó, A vezes essa potência. Que potência é essa? É 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? Não, vou colocar aqui ainda. Depois eu repito para vocês verem. Mas
A de novo, porque o 3 elevado a x é A, né? Sobre 3 elevado a 1, certo? Igual a 84, sem pressa. Bom, como eu tenho essas potências, eu vou resolver. Então fica A vezes 9. Por que 9, professor? Porque 3 ao quadrado, gente, certo? Mais A sobre... Quanto é 3 elevado a 1? É 3, igual a 84. Restou uma multiplicação aqui, percebeu? Então, A vezes 9, eu vou copiar de novo, 9A, mais A sobre 3, igual a 84. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um MMC, porque tem uma soma numa equação, ó, 9A mais A sobre 3 igual a 84. Como tem esse A sobre 3, tem um denominador diferente. Mas é só esse, só o 3 que é diferente, porque aqui embaixo é 1 e aqui é 1, né? Então, quando isso acontecer, você pode colocar esse número, esse próprio número 3, como o denominador de toda a equação, para a primeira, para a segunda, para a série e para o segundo membro. O que a gente faz com ele? A gente vai começar dividindo pelo número que é o denominador. Denominador divide com denominador, tá? Então, 3 dividido por 1. Começa dividindo. Aqui não tem 1 oculto? Tem, né? Dá 3. 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Então, 27A. 3 dividido por 3 dá 1, né? 1 vezes A é A. E 3 dividido por 1... 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 84 vai dar 252. Ora, esses denominadores já não me servem mais. A equação ficou assim, ó. 27A mais A igual a 252. Certo? Bem, 27A somado com um outro A dá 28, né? 28A. Que é igual a 252. Ora, quem é A? A é igual a 252 dividido por 28. Ora, professor, isso vai dar quanto? A é igual a 9. Pronto. Aí agora alguém se vê tentado a pensar assim: professor, a resposta é essa? Não, porque quando a questão é proposta, eu vou puxar aqui para enquadrar melhor e vocês visualizarem. A equação proposta era para descobrir o valor de x. Você ainda não descobriu o valor de x. Você achou uma letra, o valor de uma variável que você encontrou como auxílio, certo? Precisamos achar o valor de x. Então, veja, a, que é o termo que a gente estava procurando, o termo variável, né, auxiliar, é o número 9. Vou voltar para aqui para cima, para aquela indicação que nós fizemos. Lembra que foi dito que 3 elevado a x vale a? Só que A gente achou é um número. Então, vou continuar com essa equação daqui para frente, viu? 3 elevado a x é igual a 9, porque A é 9. Essa equação é uma equação bem simples, porque é como aquela no primeiro exemplo que a gente deu. Então, esse 9 eu posso fatorar, vai dar quanto? 3 elevado a x. Fatorando 9, na forma de potente de 3, fica 3 ao quadrado, né? 9 não é 3 ao quadrado. Pronto, as bases não são iguais? A gente pode cancelar a partir dela e dizer que x é igual ao número 2. Está aqui a resposta. Aí você vem, você faz a sua afirmação. Ó. Conjunto solução é igual ao número 2. Ok? Forte abraço, boa sorte lá nos estudos.